Vamos lá. Então é isso aí. Nós vamos falar culturas anuais. O Antônio já lembrou de um termo aí, safrinha, que nós vamos ver o que quer dizer. Então, na disciplina, nós vamos falar que essas são as principais culturas anuais do Brasil. São essas as mais importantes. Não são, obviamente, as únicas mais importantes, né? Estão entre as mais importantes, porque aqui nós podemos entrar o trigo, o girassol, a mandioca, tem outras culturas anuais também importantes. Mas nós temos 6 aulas, aí seguimos a ementa da disciplina, a ementa da Secretaria da Educação, e a gente foca nessas 5 culturas: soja, milho, feijão, algodão e arroz, que são as 5 principais, não somente as únicas, né? Então a gente fala um pouquinho delas aí, e a gente fala aí hoje na parte da manhã, né? Na parte da tarde a gente já entra na soja, e na parte da manhã o que são essas culturas anuais, né? Então aí a média vocês já estão acostumados, façam a prova, né? Vocês têm uma semana aí para fazer a prova, fazer o teste. O livro do Paulo Castro, a gente tem que ter uma referência, né? O que é uma referência? É alguém que é uma referência no assunto. O professor Paulo Castro, ele é uma referência em fisiologia de plantas anuais, mas a gente sabe que na internet hoje a gente encontra aulas e apostilas e tudo mais. Então, eu digo assim, que quem tiver que aprofundar e a gente não vê aqui na aula, encontra muita referência dessas culturas anuais, tá? São áreas muito expressivas aqui no nosso país, tá? As dúvidas, você já sabe, sempre fica lá o material complementar, tá? De cada assunto que eu dou, eu sempre deixo um material a mais para vocês darem uma lida. Se tiverem um tempo, vale a pena, dediquem um tempo aí a estudar um pouco além do que a gente vê aqui na sala de aula, tá? Então, ao final da disciplina, nós vamos aí reconhecer a importância dessas culturas para o nosso país, conhecer um pouco do manejo dessas culturas e as técnicas de produtividade, técnicas de produção dessas culturas, tá? E claro que tudo alinhado aí com as questões ambientais. Então vamos lá, o que são culturas anuais? São aquelas que completam seu ciclo dentro de um ano ou menos. Digo que muito menos do que um ano, a maioria delas, as mais importantes, muito menos que um ano, uma média aí de 120 dias. Então, e na prática, como que eu sei o que é uma cultura anual? É aquela que produz somente uma vez, ou seja, depois que colheu, a planta morre. Você precisa replantar para produzir de novo, para ter uma nova produção, você precisa replantar, né? A gente está vendo aqui no slide 3 exemplos. A soja, você colheu, você arrancou a planta chegou no final do ciclo dela. O que é o final do ciclo? Lembra lá na biologia que fala, né, que o ser vivo ele nasce, cresce, desenvolve, reproduz e morre. Então, as culturas anuais, depois que reproduzem, morrem. As culturas perenes, depois que reproduzem, não morrem. Quem imagina o pé de soja, de milho, de feijão, depois que colhe, a plantinha vai embora. A plantinha é colhida junto, separada do grão, porque a gente tem que ter em mente que o grão é o filho da planta, é a reprodução da planta, né? Grão ou semente? Nós vamos falar. Depende do destino que a gente dá para o grão. Pode ser grão, pode ser semente. Aí a terminologia se refere, isso aqui que a gente está olhando aqui, ó, pode ser um grão, pode ser a semente. Mas é a mesma coisa? Não. A gente vai ter um slide lá que eu vou falar exatamente isso aí. Semente não é grão. Grão não é semente. Olhando, é o mesmo cara. Esse cara aqui, ele é um grão ou uma semente.
O que muda é o que nós vamos fazer com ele. Então, a semente é a reprodução, a semente já é o filho da planta. Quando termina o ciclo, depois que ela dá a semente, agora não é porque a gente colhe e destrói a planta, não, é a fisiologia da planta, tá? Mesmo se a gente conseguisse arrancar a vagem de um pé de soja ou a espiga do milho, ele não iria dar outro, tá? Não é que a gente colhe e destrói a planta, não, mesmo se você arrancar com a mão, ela não vai dar outro. Então, isso caracteriza uma cultura anual. Aqui outros exemplos: trigo, arroz, mandioca, girassol, algodão, amendoim. Todos estes, após colhido, não produzem mais porque a planta morre. Né? Que planta que não morre? Me dá algum exemplo aí, vocês aí. Que planta que a gente colhe e continua dando fruto? A cana, né? Cana de É uma açúcar, né, delas. professor? A cana, nós vamos falar, mas ela não é uma perene. O que é a perene? Perene é o contrário de anual, né? A cana, Maçã, laranja, citros, exatamente, isso aí, Gu. Café também, professor, ou não? café, Café também. guaraná. Guaraná, que mais? Coca-Cola não, né, professor? Coca-Cola, não. O mamão é perene ou é anual? Perene, né, Mamão é professor? perene também, né? Perene, você tira o mamão, dá mamão de novo. Que mais? Banana, Banana, você colhe a banana, dá banana de novo. Então, não é anual, é perene. uva. Uva, Uva, verdade. maçã, manga. A manga você colhe. A manga, o ano que vem tem de novo. Jabuticaba, você colhe. Jaba. O ano que Professor, vem. mas a manga não é anual? Assim, porque tem época que ela dá e tem ano que sim, tem ano que não. Então, aí ela é uma planta perene, porque depois que ela produz. Legal sua pergunta, cara, porque assim, ela é tida como uma planta perene, porque você depois que colhe, você a planta vai dar o fruto de novo, vai dar fruto novamente. Agora, tem plantas que têm produção bianual, que um ano dá muito pouco e o outro ano dá muito. Então, elas são tidas como plantas bianuais, mas o ciclo de vida dela é perene, que ela produz, né, igual os citros, o café, fica lá 30 anos produzindo, né? Então, são tidos como plantas perenes, que você não precisa replantar depois que colhe. Em termos de produção, sim, não é que um ano não dá, né? Um ano dá muito pouco. O café, assim, um ano dá muito pouco, o outro ano dá muito. Porque ela é um ciclo de produção bianual. Agora, quando a gente fala, veja que eu falo fruto, né? Professor, Oi, desculpa te interromper. E o tomate? o tomate. O tomate, ele é anual, você colhe ele dá outro ano de novo? Esse eu não sei dizer, Não, professor. não. Dá ou não dá? Quem sabe aí? Eu acho que uma vez só, não é? É uma vez só, é um anual. E o tomate também é um fruto. Lembre-se, fala assim, professor, qual que é legume? Para nós, biologicamente, não existe legume. Legume é um termo culinário, tá? Que eu falo a verdade, até hoje eu me complico qual que é legume. Porque para mim é um fruto. Que eles falam tomate. É um fruto. Um fruto. Então, o legume, lembra disso, né? A gente fala fruta, legume ou verdura. A gente, biologicamente, não existe legume, né? É tudo fruto. O que dá semente é o fruto, tá? Uma cenoura, a gente utiliza a batata, a gente utiliza a batata tubércula, a raiz, a cenoura, a gente utiliza a raiz. Né? Então, esse termo legume, na agricultura, não existe. É só culinário, né? Então,
Por isso que eu falei, por causa do tomate, não sei se tomate é legume. Sinceramente, até hoje eu me enrolo. O que é legume? Tomate é legumes. Tomate é legume, né? Então, tomate é legume. Mas é um fruto. Para nós, em se tratando de termo agrícola, é um fruto. Tomate é um fruto. Fala, mas não é fruta. Aí outra coisa, fruta vira depois que chega lá na quitanda, né? A maçã é um fruto, mas vira fruta quando chega lá na quitanda. Mas é fruto, para nós é tudo fruto. Então é isso. Agora vamos lá falar da cana. A cana. A cana fica 30 anos igual um citros, igual um café? Não fica. Não, Não. Então não é Não perene. fica. A cana fica um ano só, depois que colhe, precisa plantar de novo? Também Não. não. também Então, não. a cana, ela é uma cultura única que a gente chama de semi-perene. A cana é uma cultura semi-perene. Tá? Lembre-se dessa palavra, cultura, a cana é uma cultura semi-perene. Porque ela não é nem anual, porque você não colhe uma vez e precisa plantar de novo, e também não é perene, que fica a vida toda. Ela tem um ciclo aí de 5 cortes, em média. 6 anos, né? 6 anos de cultivo para dar 5 cortes. Então, a cana, ela está no meio. Ela é semi-perene, tanto é que vocês têm uma disciplina só de cana, que ela não se enquadra nem anual, nem como perene, tá? Ela está bem no meio. Então, é isso. Então, o que tem que ficar claro para vocês é isso. Toda planta que colheu precisa plantar de novo, são culturas anuais, tá? De ciclo curto, que dura aí, em média, até 120 dias, né? Vamos falar assim, e aí eu pergunto, a olericultura? O que é olericultura? São as hortaliças, as, as, as culturas que a gente chama de horticultura. Aí também não é anual, tá? Que nem pega lá, malface. Malface leva 40 dias, mas Professor, não é cultura anual, é uma olericultura, é horticultura. Pois não, Antônio? vou interromper o professor, desculpa aí. Pode O falar. rapaz vai vir, o rapaz veio arrumar minha internet, que ela Ah, tá meio oscilando. Se acaso cair, eu entro de novo, tá? tranquilo, beleza. Obrigado, viu? Obrigado de avisar. Então é isso, as culturas, né? Então não vamos confundir com hortaliça, com horticultura, tá? Com olericultura, que são culturas de ciclos mais curtos ainda, mas não são culturas anuais, tá? Então aqui, ó o que eu escrevi aqui, ó, geralmente são plantados em áreas planas. Eu disse geralmente. Por quê? Áreas planas. Quem arrisca aí? Hum, Para facilitar, que você vai ter que plantar de novo, né? Isso, é nesse sentido aí, Guto, exatamente. Agora, o que a área plana nos dá de vantagem? Vamos pensar no plantio, na colheita, em mecanização. A área plana é ideal, né, professor? Eu acho que tudo que ela apresenta Mas é a melhor. palavrinha que eu quero que vocês falem, em termos de mecanização, o que a área plana nos dá mais? Área cultivada. Não. A palavrinha que eu quero que vocês lembrem, que Dá dão rendimento na colheita, é isso, rendimento. professor? Rendimento, a palavrinha é essa aí, Marco. Rendimento. Rendimento. Área plana tem alto rendimento, consegue fazer bastante área, uma máquina. E por que isso? O que tem a ver isso com cultura anual? Ora, não são plantas de ciclos curtos. Eu tenho que fazer um plantio rápido. Por quê? Vamos imaginar assim, eu tenho uma fazenda de 5.000 hectares. Lembrando que tem fazenda de 200 mil, 300 mil lá do Blairo Maggi, esse povo aí tem 200, 300 mil hectares.
mas né, não vamos nos extremos. Vamos pensar em uma fazenda de 10 mil hectares. Imagina se você levar 30 dias para plantar. Você vai ter cultura lá, porque no máximo 120 dias vai ter que cultivar com 90 dias. Então, você leva 30 dias para plantar. Lá no final, não vai ter germinado ainda, e lá no começo já vai ter planta com 30 dias. Então, 30 dias num ciclo de 90 é um terço de vida já. Você vai estar plantando de um lado, o outro lado já vai estar lá no ciclo de desenvolvimento. Até Então, mesmo para passar um motocultivador, né, professor? Então, Uma terra plana boa. você precisa ter rendimento, tá? Então, agora, só área plana tem cultura anual? Não, né? Isso aqui existe muitos pequenos produtores, obviamente, claro, sem dúvida, que são produtores de culturas anuais. Quando a gente falar de feijão, a gente vai ver que quem mais produz feijão são empresas familiares. Então, empresas familiares, elas produzem bastante. Mas, vamos falar assim, o nosso foco acaba sendo nas grandes áreas, né? Vamos falar assim, a chance de você serem contratado numa fazenda grande é muito maior do que você serem contratado numa empresa familiar, que se for familiar, é só se for da sua família, né? Senão ela deixa de ser familiar, passa a ser uma microempresa rural, agrícola. Então, as grandes fazendas, é lógico que é o nosso, né? Que nem a gente vê essa foto aqui, ó, tem cultura anual com produtor, um pivô central e tem plantando com roda d'água. Existe, então depende da região, depende do relevo, depende do produtor, é claro, né? Vamos falar aqui, na nossa região, a maioria são produtores médios. Não existem grandes fazendas. Existem sim, lógico que existe, né? Tem fazenda aí de 2.000 hectares aqui em Araraquara. Então, existem grandes, mas está no nível médio. E na nossa região, empresa familiar é até mais difícil de se encontrar, né? Até pelo custo da terra, né? Pega aí um alqueire, 150 mil na nossa região. Então, até para você ser pequeno é caro demais, né? Então, acaba sendo grandes propriedades, médias propriedades da nossa região, mas depende de tudo isso, né? Eu falo, ó, tem cultura anual sendo na tração animal, e tem cultura anual com plantadoras aí de 50 linhas. Qual que tem que ser o nosso foco em se tratando que nós estamos numa escola em São Carlos? Nós temos que pensar, claro, nas altas produtividades, nos altos rendimentos, tá? Talvez se eu estivesse dando aula lá na região Nordeste, no interior da região Nordeste, eu teria que ter uma parte da aula falando de tração animal ainda, né? Porque na região ainda existe gente plantando lá no Nordeste algodão na mão, existe cana na mão, né? Não só financeiramente, né? Não estou falando assim, lá, mas lá todo mundo todas as empresas são pobres. Não, relevo e pequenas propriedades familiares, tá? Então é lógico que aqui o nosso foco vai ser as áreas mecanizadas, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Quando eu disse assim, que é plantado geralmente em áreas planas, eu estou pensando aqui na nossa região, estou pensando aqui em Mato Grosso, estou pensando aqui em Goiás, Tocantins, tá? Que são grandes propriedades que é a chance maior da gente ir trabalhar, já que a gente está aqui nessa região, tá? Então, o que eu vou falar na aula de hoje é um passo a passo, igual a gente fez lá em tratamento fitossanitário, né? Eu simulava lá, ó, vocês chegaram numa propriedade, o cara quer que você faz o controle de pragas na propriedade dele, então tem que conhecer qual é a praga, fazer a amostragem, a população, saber qual é o nível de controle, saber quais as formas de controle. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui na cultura anual. Se um cara chamar você para falar assim, ó, quero plantar na propriedade, eu não tenho nada, recebi uma fazenda e eu quero plantar um sítio, como é que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Né? Então, é o que eu procuro fazer nas minhas aulas,
cumprindo, claro, todo o cronograma de aulas, né? Mas para não ficar só naquela teoria, uma aula prática, online, né? Do que tem que ser feito. Primeira coisa que você faz numa propriedade, se alguém te chamar para ir lá cuidar, plantar, é fazer análise de solo. Tá? Primeira coisa, antes de você fazer qualquer coisa na fazenda, você já vai fazer análise de solo. Por quê? Você precisa ver se aquele solo tem aptidão para aquela cultura. O que eu quero dizer? Por exemplo, vamos falar, a cultura do arroz não tolera ferro. Aí você tem um solo com altos teores de ferro, você fala, opa, arroz, eu não posso plantar aqui. É raro você ter um solo que te limita a produzir alguma cultura aqui na nossa região. Lá no Cerrado, por exemplo, já é mais limitante. Lá tem altos teores de alumínio. Tem planta que não tolera alumínio. Então, para você plantar lá, você vai ter que fazer uma neutralização muito grande de alumínio para determinadas culturas, entendeu? Então, tem essa diferença. Na nossa região, raramente você vai encontrar um solo que não tem aptidão para qualquer cultura, né? Não tem a frase lá, quando descobriram o Brasil, na carta lá de Pero Vaz Caminha, se eu não estou enganado, ele escreveu lá, aqui se plantando tudo dá. E é verdade, é uma frase válida até hoje, aqui se plantando tudo dá. Raros os solos, mas a primeira coisa que a gente começa quando chega numa propriedade do nada para começar é fazer análise de solo para determinar a aptidão daquele solo. Tá? Depois, o que eu tenho que conhecer da minha propriedade? Com relação a onde eu posso plantar, aonde eu não posso plantar, com relação à reserva legal, com relação a PP, com relação a morros e encostas, né? Isso aqui vocês têm a disciplina lá de planejamento ambiental, se eu não me engano, legislação ambiental, acho que é o Tiago que dá, vocês já fizeram, então não vou entrar em detalhes, mas quando você chega numa propriedade, você tem que saber como você vai fazer o planejamento, você saber onde você pode, onde você não pode plantar. Né? Nem, por exemplo, pus essa foto do morro. Tem toda a regra. Se for um morro com menos de 45 graus de declividade, com altura superior a 100 metros, você pode plantar no terço inferior, né? Você tem que conhecer a legislação para saber isso aqui. Ou, por exemplo, se você não sabe, você vai virar para o cara e falar assim, não, no morro você não pode plantar. Calma lá, pode, se for maior de 100 metros e menor de 45 graus de declividade, você pode plantar no terço superior, que é o que nós estamos vendo, inferior, né, no terço inferior, que é o que nós estamos vendo nessa foto aqui. Né? Então, aqui você pode plantar. Agora, se você não planta, é um pedaço da área que você está perdendo. Ou então, você não podia plantar e plantou. Você está passível de tomar uma multa, tá? Então, a gente tem que conhecer da legislação ambiental para assumir qualquer responsabilidade técnica de fazer um plantio numa área, tá? Você vai tirar um pedaço, fala assim, opa, não, aqui eu não posso plantar porque é reserva. Calma, você está na porcentagem de reserva, está faltando reserva ou tem área demais com reserva. Se tiver área demais com reserva, você pode alugar essa sua reserva, ou se não for uma mata nativa, você pode tirar, né? Você pode desmatar, se não for uma floresta nativa, se for uma floresta plantada, e você está acima dos 20% de reserva legal, que obriga na nossa região, né? Mata Atlântica, 20%, Cerrado, 30%, Amazônico, 80% de reserva. Então, você tem que conhecer a legislação e conhecer dentro da sua propriedade, aonde é que você não pode pôr a mão, aonde é que tem que ficar intocado, tá? E o quanto te sobra para você produzir, tá? E depois, fazer conservação de solo, tá? Conservação de solo é o quê? Cuidar da água da chuva, basicamente é isso. E fazer terraços e fazer curva de nível, tá? Conservar o solo. Você tem que contratar alguém, se não for da sua área, né? Fazer as cotas. Veja que por que chama curva de nível? Porque essa curva aqui que eu estou com o mouse aqui do cursor, ó, por exemplo, é cota 9. Cota 9.
aqui tem que ser cota 9, aqui cota 9, até dar a volta lá do outro lado, tem que ser cota 9. Vocês devem ter visto isso lá na topografia, fazer curva de nível. Não pode, se que nem você está nessa curva aqui, é cota 9. 9 metros, que eu digo, né? Aí aqui vira 8, cota 8. Ora, o que vai acontecer? Toda a água vai descer para a cota 8, vai estourar, ela não vai suportar toda a água, porque você fez uma cota abaixo, vai toda para a curva de baixo, vai estourar a curva de baixo, vai te dar uma erosão, vai descer para a mata, vai estourando, vai arrebentando o plantio, vai arrebentando as outras curvas, que é essa outra foto aqui da esquerda. Isso aqui é uma curva que estourou. Veja, ela foi enchendo, 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 chegou num ponto, estourou. O porquê, não sei, é uma foto que eu encontrei. Mas pode ser que aqui não estava em nível. Porque, ó, do jeito que essa água está descendo para cá, a gente vê que está em desnível, que aqui está abaixo. Lembra-se que é ao contrário do ralo de casa, né? O ralo de casa tem o desnível sentido o ralo. Curva de nível é o contrário, você não pode ter desnível para área nenhuma. Chama curva em nível, curva de nível, né? Que o nome correto seria curvas em nível, curva em nível. Então a gente vê nessa foto aqui que não está em nível, ó, porque a água está correndo toda para cá. Se a água vai tudo para um ponto só, estoura a curva, com certeza. A curva não suporta. E dali para baixo é um estrago só de erosão, tá? Então, ó, recapitulando, primeira coisa que eu faço numa propriedade quando alguém te chama para fazer um plantio, análise de solo. Segunda coisa, conhecer as áreas de preservação naquela propriedade. Terceira coisa, fazer a conservação do solo, tá? Estradas também devem estar em nível com a lavoura. Essa foto aqui, ó, que tem um barranco na lateral, isso aqui está errado. Veja, essa foto está correta, ó, a estrada está em nível com a lavoura. Ó, essa aqui está incorreto. Se eu tiver esse barranco aqui, o que vai acontecer? Toda a água vai escorrer aqui, vai virar uma enxurrada, virou uma canaleta. Eu não posso ter uma canaleta entre o carreador e a lavoura. Tem que ser em nível. Fala assim, mas e a água? Vai correr para onde? Aí eu tenho que fazer as saídas de água. Tá vendo aqui, ó? E onde eu faço a saída de água? Antes da curva. Eu tenho a curva, faço a saída de água. Por quê? Para essa água ir para a curva. Quem vai segurar a água na lavoura? É a curva de nível, é o terraço, tá? Então, a minha saída de água da estrada, porque com certeza vai correr água na estrada, porque a estrada, o chão é duro, compactado, a água escorre. E vai entrar aonde? Ela vai escorrer a vida toda? Não, ela vai entrar na curva de nível. Vou fazer uma saída de água na curva de nível, para encher a curva de maneira correta, de fora a fora. Se eu faço um barranco desse, o que vai acontecer? A água vai vir correndo aqui nessa canaleta, vai me causar erosão, vai me levar tudo embora, estrada e lavoura, tudo mais, tá? A água de chuva é um cuidado tremendo que eu tenho que ter dentro da propriedade, tá? É um cuidado muito grande que eu tenho que ter na propriedade, é com a água da chuva, porque ela simplesmente inviabiliza, me causa erosão, além do que é obrigação fazer a conservação de solo. Mas pode ficar sossegado que nós, né, todos da área agrícola, nós somos os maiores conservadores de solo que existe, tá? Ninguém manja mais do que nós do que conservar solo, tá? Até porque é o nosso ganha-pão, é a nossa lavoura, é a nossa responsabilidade, é dela que a gente sobrevive e depende para produzir alimento e sustentar nosso emprego. Então, fiquem tranquilos que nós somos bons em conservar solo, tá? A gente dificilmente encontra erosão nas nossas lavouras, tá? E aí depois você tem que ver que jeito que você vai plantar. Você vai fazer um plantio direto, ou um preparo reduzido, ou um preparo convencional, né? Então, ó, primeira coisa, análise de solo, ver aonde eu posso plantar, onde é área reservada, fazer conservação do solo. Aí eu já entro nas definições de plantio. Eu vou fazer plantio direto. O que é o plantio direto? Plantio em cima da palha. Eu colho e já planto em cima, sem fazer um preparo, sem passar grade, sem fazer nada.
tá? Eu colho uma lavoura, planto em cima de novo, como eu estou vendo aqui na foto, ó. Aqui tem uma palhada embaixo e já tem um plantio de milho em cima. Isso é plantio direto. Preparo reduzido é quando me há necessidade, quando eu quero, por algum motivo, fazer pelo menos uma operação, uma gradagem, fala assim, não, o resto de matéria orgânica que eu estou em cima, já de vários cultivos, já muita palha em cima de palha, não está me permitindo eu plantar mais. Opa, faz uma gradagem. Eu falo assim, não, eu colhi, estava úmido, eu acho que meu solo compactou, faz uma subsolagem, entendeu? Mas é uma operação só, isso chama preparo reduzido. É um passo depois do plantio direto. O plantio direto eu não faço nada. Preparo reduzido, eu faço pelo menos uma gradagem para incorporar, se tiver muita matéria orgânica em cima, muito palhado, eu digo, ou se está suspeitando que está, suspeitando não, né? Você viu que está lá compactado, então você faz um preparo reduzido, ou o outro é o preparo convencional. Qual que é o preparo convencional? Aquilo que você faz, subsolagem, faz a gradagem pesada, gradagem média, gradagem intermediária, isso é preparo convencional. Nas culturas anuais, preparo convencional é mais raro, até porque demanda aí 20, 30 dias que você está perdendo do plantio, né? A gente quer plantar em cima de uma em cima da outra, tá? Aqui acho que esse slide ficou fora de ordem, mas isso aqui é o que eu não posso fazer, né? Ainda eu voltei a falar aqui com relação à curva de nível e erosão. Esse solo assim, ó, eu tenho que evitar ao máximo deixar um solo descoberto, aguardando o plantio. Você vê que aqui passou uma grade niveladora, ó, porque tá um talco, um pó, a área aqui causa isso aqui da foto da direita, causa erosão. Se der uma chuva aqui, ó, não há quem segure. Vê que você não tem uma curva de nível aqui e um declive com solo preparado, sem plantio, sem cobertura, um solo descoberto. Isso aqui vai contra totalmente a conservação de solo, tá? Eu tenho que fazer um preparo da área quando eu já for plantar. Ah, vou demorar para plantar, então não prepara agora, né? Ah, não vai chover, não vou plantar, então não prepara agora. Mas e se eu preparar para plantar e der uma chuva forte? Tá, é um risco que você corre, mas pelo menos você fez o certo, né? Você preparou e plantou logo em seguida, porque veja aqui essa foto aqui da direita, ó, solo descoberto, sem curva de nível, numa área declivosa. Choveu forte, erosão na certa. A erosão aqui, ó, ainda que está pequena, vai precisar corrigir, que jeito? Vai precisar mandar uma pá, uma moto niveladora, uma reta escavadeira, para cobrir esse buraco que fez aqui. Mas é um custo que não deveria ter. E ainda que uma erosão dessa foto aqui é uma erosão relativamente pequena, poderia ter sido muito maior, né? Aqui curvas de nível que estão perfeitas. Veja, ó, que ela está cheia de fora a fora. Por quê? Porque ela está em nível. Aqui isso é cota 7, aqui é cota 7, aqui é cota 7, e assim sucessivamente. Aqui é cota 5, né? Está descendo, é cota 5 metros de declive, 5 metros vertical, né? Vamos falar, daqui aqui tem 5 metros vertical, daqui tem 10 metros vertical, mas de fora a fora eu tenho a mesma cota, né? Essa aqui é cota 5, 5, 5, por quê? Isso aqui eu tenho cota 7, aqui eu tenho cota 6, toda essa água vai cair aqui, vai estourar aqui, passar para outra e vai estourando tudo. Então, a curva de nível dessa foto aí, a gente vê que está perfeito, tá? Aqui eu não vou entrar em detalhes, porque isso aqui é assunto lá da topografia, né? Em termos de como fazer as curvas de nível, acredito que foi dado isso aqui na disciplina de vocês. Se não deu, acende a luz laranja aí, porque é topografia. Veja aqui, ó, declividade, né, de 3 a 8, suave ondulado, de 8 a 20, ondulado. O que é esse 8? O que é esse 20? Declividade, porcentagem, né? Porcento. Então, ó, essa linha aqui, eu traço uma linha reta, sem desnível do solo, ó, o solo está descendo.
Mas eu passo uma linha reta de 100 metros. Se aqui desceu 8 por 100, 8%. Tá? Se aqui desceu 20, eu traçando a linha reta, ou seja, não acompanho o terreno, traço uma linha reta, desceu 20 metros, é 20%. Então, por que que isso é importante? Porque é onde eu tenho que pôr minha curva de nível, tá? Numa área de 20% de declividade, eu tenho que fazer uma curva, por exemplo, a cada 5 metros de desnível, porque senão a água pega muita força, a água a curva tem um espaço muito grande entre uma e outra, ela vai receber muita água, ela não pode receber muita água. Então, o pessoal da topografia determina, fala, não, vamos fazer uma curva de nível a cada 5 metros de distância vertical. O que que ele faz? Ele passa, então, o teodolito, ele põe a régua aqui, hoje tem os automáticos, né? Mas vamos falar, ele põe uma régua aqui e o outro põe o aparelho aqui e olha reto, vê onde está batendo na régua. Aí ele fala, bom, a cada 5 metros de desnível, eu faço uma curva. Tá? No terreno ondulado. Se for no terreno plano, muitas vezes nem curva precisa. Se for um terreno aí de suave ondulado, de 7%, ele pode pôr uma curva a cada 13 metros de distância vertical de queda, tá? E quais tipos de curva? Aí tem os terraços. Esse aqui é o mangum, ó, muita gente fala murundum, de monte, terraço de monte, porque você tira aqui e faz um monte de lá. Tira daqui e faz um monte de lá. O terraço patamar é o quê? Ele corta uma fatia, veja que é o terreno original, ele corta essa fatia, veja que a mesma fatia que ele cortou aqui, ele pôs a fatia aqui. Né? Então, aqui forma um terraço do tipo patamar, tá? Aqui eu pus outras fotos de erosão, ainda falando de conservação de solo, veja aqui fazendo conservação na pastagem. Veja que o terreno é bastante declivoso, uma curva está em cima da outra. Se fosse um terreno menos declivoso, uma curva poderia estar mais longe da outra, tá? Aqui eu pus essa foto na pastagem. Eu falei agora há pouco que dificilmente a gente vê erosão. Mas quer ver um lugar que a gente vê erosão em pastagem? Não sei, é um descuido, talvez, que eu penso assim, minha opinião, é o que eu vejo na prática aí. Então, o cara que cria, o pecuarista, ele é só pecuarista. Ele não dá devida atenção ao solo, que nem, por exemplo, a gente conhece um pouquinho aí de pastagem, né, de gramínea e tal, a gente vê, às vezes, alguns pastos aí que a gente fala, nossa, tá na hora de ter plantado de novo. Por exemplo, aqui, olha aqui essa foto do lado direito aqui, ó. O que ele está fazendo? Ele vai plantar de novo, tanto é que ele está fazendo o preparo de solo aqui, ó. Você vê que está ralo, você vê que esse pasto aqui, ó, essa braquiária já não está mais se sustentando, o solo deve estar muito compactado, e a gente vê muita pastagem, que a gente chama de pastagem degradada. É uma falha, eu diria, minha opinião, de muitos pecuaristas, porque o cara pecuarista, ele só está preocupado na roupa do boi, só está preocupado na ração, só está preocupado no bem-estar animal, só está preocupado, ou seja, o foco dele é o animal. O pecuarista, via de regra, está preocupado com o animal. Então, ele acaba deixando meio de lado a questão do pasto, a questão da conservação do solo, a questão de erosão. Então, a gente vê muita pastagem degradada com erosão. Você, mas o gado da erosão, o gado compacta o solo, ou é quem mais compacta. Um boi aí de 1 tonelada andando na ponta do pé, põe aí 250 quilos. Se ele tiver 1 tonelada nas 4 patas, cada patinha é 250 quilos. É mais do que o peso de um caminhão distribuído em todas as rodas, né? A patinha, a pontinha do pé do gado tem mais pressão do que esse trator que está andando aqui embaixo, tá? A superfície
de contato da pata do animal é muito pequena perto do peso dele. Ele causa uma compactação veaca, tanto é que no caminho dele aqui, ó, pode ver, ó, no caminho do boi aqui não nasce nada. Por que o caminho? Fala assim, ó, o caminho do gado lá, não nasceu planta ou formou o rastro, não é porque a planta foi embora, porque está compactada ali, não nasce nada, né? Porque a planta está ali, ela não podia. Na grama de casa, se você corta um pedaço, a grama não fecha. Por que a grama no. Por que o pasto no caminho do boi não fecha? Porque ali é altamente compactado. E ele anda no mesmo trilho exatamente por isso, porque o chão está duro. Então, a pastagem é muito compactada. E a gente vê pastagem aí que o cara larga a vida toda, nunca reforma. Quem está perdendo é ele está perdendo a engorda do animal, ele está perdendo, deixando pouco tempo no piquete, né? Tem que fazer o piqueteamento, ir mudando de um pasto para o outro para deixar o outro crescer, ele está perdendo tempo nesse piqueteamento, perdendo pastagem, perdendo engorda, tá? Então é uma coisa que a gente vê muito na prática aí. Ó, adubação verde, adubação orgânica e rotação de cultura. Adubação verde é igual a adubação orgânica? Não. As fotos aí já dizem por si só. O que é adubação verde? Adubação verde é aquela que você planta e incorpora, enquanto ainda é verde, você não colhe. Né? Você está vendo aqui uma Crotalaria spectabilis. Você plantou ela e incorporou. O trator está vindo com um rolo faca ou com uma grade, já não está colhendo, levando embora, ele está incorporando. Isso aqui é uma adubação verde. E a adubação orgânica? A adubação orgânica é uma compostagem que já está curtida, que os nutrientes já viraram minerais que estão disponíveis para a planta, muitos enriquecem a compostagem com outros nutrientes, com organismos digestores, né, para poder estar disponível para a planta. A adubação verde, essa planta verde vai estar disponível como nutriente, mas não de imediato. Ela vai precisar mineralizar, né, que a planta absorve em forma de mineral. Essa planta aqui, uma hora ela vai virar o mineral, mas com o tempo. Então, por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso para dar uma estrutura no solo, para fazer o controle, que nem nematóide, em áreas com crotalário, nematóide diminui a população. Ele está dando aeração. Lembra que nós vimos na irrigação lá que o solo tem que ter ar, tem que ter água, né? Então, quando ele incorpora um adubo verde, ele está dando condições de ar, está dando condições do solo ficar mais úmido, com água. É diferente da adubação orgânica, tá? A adubação orgânica, ele está pondo um adubo em forma de compostagem, em forma de matéria viva. Já matéria viva não, né? Que já foi viva, né? Matéria que orgânica, né? O que é orgânica? É quando tem carbono na sua estrutura, e o que tem carbono na estrutura são seres vivos. Então, essa é a diferença, adubação verde e adubação orgânica. E a rotação de cultura, né? A rotação de cultura é importantíssima. A gente vê isso aqui desde a escola, né? Lembra lá no ginásio, quando na aula de, não sei, de ciências, de biologia, sei lá, falava assim, rotação de culturas é quando intercala uma cultura com a outra. Isso aqui é importantíssimo, tá? Aqui, ó, recupera o solo da monocultura. Aquilo que a gente fala na prática de solo cansado. O solo fica cansado de uma determinada cultura, né? Porque imagina lá você plantando há 20, 30 anos a mesma cultura. As pragas que estão lá já estão numa população grande, já é uma praga daquela cultura. Os micro-organismos de solos já são aqueles mesmos daquela cultura. Então, planta daninha já são aquelas mesmas. Então vai aumentando a concorrência, vai... que nem imagina assim, uma cultura que absorve muito potássio.
aquele solo seu está ficando pobre em potássio. Então, quando você faz uma rotação de cultura, você quebra todo esse ciclo microbiológico, a microfauna, as pragas, as plantas daninhas, doenças, tudo, você dá uma quebrada no ciclo que essa monocultura vem trazendo. Então, é importantíssimo. Muitas vezes é feito até sem saber, quando o produtor planta soja, depois milho, ele está fazendo uma rotação de cultura, né? Depois do milho, ele planta um algodão, ele está fazendo rotação de cultura, né? Na cana, muitas usinas fazem entre um plantio e outro, arrenda a terra para plantar soja, para plantar amendoim. Por quê? Para fazer exatamente essa quebra desse ciclo. Por quê? Você tem um aumento de produtividade no ciclo seguinte, exatamente por isso, porque você diminuiu as pragas, você devolveu a biologia natural do solo, você devolveu alguns nutrientes que a outra planta estava absorvendo demais. Então, rotação de cultura, plantio direto, adubação orgânica, adubação verde, tudo isso faz bem para o solo, tá? O solo, ele fica cansado, sim. O que é o que a gente chama de solo cansado? É monocultura por muito tempo. Uma cultura só por muito tempo cansa o solo. Pessoal, tudo em ordem até aí? Está todo mundo quietinho hoje? Está tudo em ordem, professor. Estamos prestando atenção. Isso é bom. Não deixa Exatamente. dar uma esticada aí, uma espreguiçada que Opa! Tudo tranquilo, professor. a gente gosta de... Para ser professor tem que gostar de falar, né? Eu termino a aula aqui, eu vou para casa e fico falando, eu paro aqui na portaria do prédio e fico falando. O cara que é quieto, não gosta de falar, não adianta ser professor. Às vezes, eu entro numa linha de pensamento e vou falando. Às vezes, vocês dão uma falada aí. O Antônio voltou. Não, pode ficar tranquilo, professor. Estamos aqui quietinho, mas estamos vendo. Acho que tá todo mundo acordado por enquanto, hein? Vamos sim. Que dia é hoje? Hoje não tava, não. Alô, Betão. Tem ninguém dormindo aqui não, né? Não. O Guto tá perguntando que dia que é hoje. Foi o Guto que perguntou que dia que é hoje. Eu acho que ele deu uma cochilada aí. Então tá... Zoeira, hein, galera? Tá fazendo download. Valeu, pessoal. Não, é muito boa a explicação do professor aí. Legal. Que bom. De vez em quando você quer ver. Mas sabe que isso é normal, não era para ser. Na turma Vou pegar um café. Eu falo para vocês do sábado, vocês escolheram meu ponto de vista, o melhor dia para vocês estudarem é no sábado, do que eu comparando assim, não por causa do sábado, mas por causa do dia, de estudar durante o dia. A gente vê que a turma da noite, obviamente, é muito mais cansada, é muito, né? Porque passou o dia inteiro trabalhando. Eu também, eu digo para vocês que eu também, não que eu não ensino a mesma coisa, eu ensino exatamente a mesma coisa. Mas a gente está com a cabeça mais cansada, é diferente quando você vem num sábado, você não trabalhou, você tem um sábado livre para estudar, e aí você quer ver eu ficar assim, fala assim, nossa, cara, às vezes, olha, todo mundo tem dia que a gente tá com um problema ou uma coisa muito séria para resolver no dia seguinte, e quem não é assim, né? Vocês também, durante a aula aí, você lembra um ponto assim, você fala, nossa, e aquilo lá que eu tenho que fazer amanhã? Então, às vezes, eu falando aqui, é raro, né? Porque como eu estou concentrado no que eu estou falando, é difícil eu me dispersar. É muito mais fácil vocês, obviamente, se dispersar com algum problema, um problema familiar, um problema financeiro, profissional, sei lá qual o problema. Então, às vezes, você lembra aqui. Então, eu sou um ser humano também, e às vezes dá uma parada, né? De vez em quando eu te paro alguma coisa, que nem celular, deixa ele virado de costas. Lógico, porque se eu ver uma mensagem chegando aqui,
eu vou. É lógico, se for alguma coisa urgente, eles têm como me achar, liga aqui na portaria, o porteiro me chama. Mas, e quando eu me distraio e esqueço que eu estou falando, e pergunto assim, o que eu estava falando, e ninguém sabe. Aí fica ruim, né, professor? Ninguém tava prestando atenção. E eles falam para você que acontece, rapaz. Mas não acontece na conversa, né? Não fora de aula, na conversa. Você está conversando com alguém, a pessoa fala assim, o que eu estava falando mesmo? E você não lembra. Não é chato? Acontece muito. É verdade, professor, é isso mesmo. Aí você fica sem graça, né? Você fala assim, pô, não lembro. Mas não é que você não estava prestando atenção. É que, sei lá, não sei. Não sei. É igual, por exemplo, você está com o relógio, você olha a hora. Você acabou de olhar a hora, 15 para as 10. Aí passa alguém aqui do lado e pergunta, que horas são? Você não olha no relógio de novo? Com certeza. Aí, você Com olha de novo. certeza. Você viu a mensagem, você viu para você. Se alguém te pergunta, você viu que horas são, mas você viu para você. Se alguém te pergunta, você não precisa olhar de novo para responder. Então, mais ou menos isso. Você está conversando com alguém, você perde o que você estava falando e pergunta o que eu estava falando. A pessoa fala, pô, não lembro. Aí fica chato pra caramba. Bom, mas vamos lá. Vocês estão aí, isso é o que importa. Ó, o que eu estava dizendo, grãos não são semente. Por quê? Semente é destinado a fazer uma nova planta. Semente é um grão, aliás, não é um grão, semente é que possui todas as características, tudo que precisa para germinar, para dar uma nova planta. Grãos não, grão é para você consumir, grão é para a indústria. Outras coisas são importantes no grão, né? Que nem, por exemplo, no grão de soja tem que estar 15% de umidade no grão. Para semente, já está 40%. No grão, você deixa a planta ir até secar de tudo, atingir o fim do estágio de maturação e colher. Se você plantar, não nasce. Por quê? Porque a produção é destinada a motivos diferentes. O campo de produção é diferente, a hora da colheita é diferente, a umidade do grão é diferente, tudo é diferente, né? A gente vê aqui, ó, esse campo, essa foto aqui, ó, é um campo de produção de milho. O campo de produção de semente de milho, o campo de produção de semente tem que estar numa área muito bem escolhida, ela tem que estar isolada de outras culturas para não ter contaminação. Tem que ser uma área que te proporcione a produzir sementes puras. O que é semente pura? Sem mistura, sem outras plantas daninhas, sem cair outra semente. Não pode ter nenhum tipo de contaminante de outra espécie, de erva daninha, ou não pode ter fungo nessa área. Veja aqui, por exemplo, olha o quanto que aqui vai produzir a menos do que uma lavoura de grão. Aqui, essas ruas, ó, são ruas mães. Aqui são ruas pais, porque aqui em cima o pendão é a parte masculina da planta. Então, essas ruas do meio aqui, ó, não tem a parte masculina. Então, elas vão ser mães, essa aqui que vão dar espiga com o grão, com a semente. Essas aqui não tem espiga, porque a espiga é a parte feminina da planta. Quando a gente falar do milho, eu vou falar com mais detalhe disso. É a parte feminina da planta. Então, veja. Professor, Ô, Antônio. voltei. A internet ficou melhor agora. Viu? O Ah, professor está falando de purificação, prevenção de contaminantes no milho aí, né? A gente vê que na cana sempre dá o pulgão. No milho também dá pulgão, não dá? dá pulgão, dá muito pulgão. Dá muito pulgão. Aí afeta na produção de grãos, então, se tiver pulgão. Afeta a produção de grãos, com certeza, e contamina as áreas vizinhas, né? O pulgão do milho contamina a cana com vírus do mosaico, por exemplo. O mosaico. Aí, veja que esse campo aqui de semente, ele vai produzir muito menos do que um campo normal. Enquanto um campo de grãos produz lá 10 toneladas de milho por hectare, um de semente vai produzir 3 toneladas de semente por hectare. Então, semente é caro. Semente é caro produzir semente. Não é qualquer um que pode produzir semente. Quando a gente fala aqui controle de gerações, o que é o controle de geração? Se você plantar a semente da que você comprou,
vou falar assim, você comprou semente esse ano da Dupont. Se você plantar essa semente, ela não vai nascer. Não é proposital, né? Tem gente que fala lá que as multinacionais põem um gene. Quem nunca ouviu falar disso aí? Tem um gene Terminator, que eles chamam de que depois que produz uma vez, ela não produz mais. Não, a planta em si, ela tem esse gene Terminator. Ele existe sim, mas é que alguém põe lá. É da própria da cultura. Por quê? Quando você faz um campo de produção de semente, você faz um escalonamento de cruzamentos desse pai e dessa mãe para evitar que os filhos venham pior do que os pais. Quando a gente fala do milho, vai ficar mais fácil para eu explicar. A gente fala do milho híbrido, do milho espécie. O milho espécie natural tem uma germinação aí de 40%. O milho híbrido tem uma germinação de 99%. Por quê? Porque são linhagens puras que se cruzaram. Então, você pegou uma linhagem que tem alto poder de germinação, uma outra linhagem que tem alto poder de produtividade. Então, você consegue cruzar as duas linhas puras e ter um híbrido puro. Então, a semente comprada é muito melhor do que a sua. A sua não compensa você plantar a sua semente. Não compensa você comprar a semente do seu vizinho. Não compensa você comprar semente que não seja certificada, tá? Por quê? As áreas de produção de semente são certificadas e não é qualquer um que pode produzir. Tem semente pirata, que você vai ter uma baita dor de cabeça, porque não vai germinar, vai nascer mistura, vai ter semente de mato, não vai produzir, né? Então, quando a gente fala de plantar uma variedade, plantar uma cultivar de milho híbrido, a gente está falando de outro nível tecnológico, né? É lógico, se você falar assim, eu não tenho tecnologia nenhuma, vou plantar lá no meu sítio. Vou plantar no meu sítio e eu vou plantar minha semente mesmo. Pode, porque nós não estamos falando de altas tecnologias, né? No seu sítio, você vai plantar, você não vai esperar uma produtividade de 10 toneladas de milho, você não vai esperar uma produtividade de 4 toneladas de soja. Você vai. É, é, é um outro tipo de cultivo. Eu estou dizendo assim, os grandes, com alta tecnologia, com irrigação, com aviões para fazer controle, ou seja, tudo que tem tecnologia, esse pessoal compra semente, tá? Porque são sementes certificadas. E quem pode produzir semente não é qualquer um, você tem que ter um registro. Registro Nacional de Semente de Muda, que é o nome da empresa, atividade, produtor de muda, podia ser produtor de semente, porque esses campos são muito vistoriados, esses campos são muito bem controlados, né? Porque, eles têm que dar garantia. Veja aqui, uma cultivar da Embrapa, mas a Embrapa produz cultivares, mas passa para outros produzir, né? Aqui, sementes Frois, aqui, pureza mínima, 99%. Isso é o que a legislação obriga. Você tem que ter 99% de pureza. Aqui, germinação mínima de 80%, ou seja, cada 10 sementes, no mínimo 8 tem que nascer, né? Então, são sementes, é mais caro comprar semente, claro, mas você vai garantir a sua produtividade, tá? Aí entra a história do valor cultural. Vocês já fizeram a disciplina, né, de sementes e mudas? Já fizeram, né? Vocês sabem o que é o valor cultural, né? Sim ou não? Sim. Sim, então legal. Então eu Sim. não vou ficar batendo no mesmo ponto aqui, né? Só relembrando, então, que o valor cultural considera a taxa de germinação e a pureza, tá? Para fazer os testes de germinação, você coloca 100 sementes em algum substrato. Quem determina isso? A regra de análise de sementes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Ambiente, tá? E abastecimento, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Então, o MAPA tem a RAS. RAS é o quê? Regra de análise de semente. Então, o mapa produz a RAS e a RAS te determina como você faz um teste de germinação, te determina quais são
os padrões mínimos de sementes, tá? Quem tiver curiosidade, é só colocar a RAS, ou Regra de Análise de Sementes, do mapa, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Lá vocês vão ver todas as regras, e não são poucas, é uma apostila de 150, 200 páginas, com os mínimos detalhes de como você tem que produzir sementes, os mínimos detalhes de como você tem que fazer os testes de germinação, os mínimos padrões garantidos, tá? Então, o teste de germinação é quantos por cento da semente que você plantou, nasceu. Então, você plantou 100 sementes, nasceu 90, você tem 90% de germinação. E a pureza? A pureza você separa o que é puro e o que é impureza, né? Você não quer mistura. Então, você pesa uma amostra, separa o que não faz parte da semente que você quer e pesa. Aí você divide o que não é semente pelo que é semente, você vai ter a porcentagem da pureza, e aí você consegue fazer o valor cultural. Taxa de germinação vezes taxa de pureza, dividido por 100, você tem o valor cultural daquela semente, né? Então, você tem aqui, por exemplo, uma semente, ó, 51% de valor cultural, ela tem só 60% de pureza e 85% de germinação. Então, ela tem 51% de valor cultural. Aí você pega uma outra aqui, tem 86% de valor cultural. Aí você fala assim, olha, eu tenho aqui, o cara está me vendendo um saco de semente por 100, o outro está vendendo por 120. Não importa o preço, você tem que ver quantos reais por valor cultural. Você divide reais por valor cultural. O que for mais em conta nesse sentido é o que você tem que escolher. Eu quero dizer assim, se você tiver 2 sacos de sementes, custando 100 reais, de marcas diferentes, né? De sementeiros, a gente chama de sementeiros. Quem produz semente, a gente chama de sementeiro. Então, você tem lá 2 sementeiros te vendendo semente, um saco. Um custa 100, o outro custa 100 também. Qual você vai comprar? Porque tem maior valor cultural. Ou seja, um fala assim, que o meu custa 120, o outro custa 100. Ah, vou comprar o de 100 mais barato. Só que aí você vai ver que o de 100, ele tem 80% de germinação, o que custa 120 tem 95% de valor cultural. Ora, então, o mais barato é o mais caro. Tá? Então, semente a gente compra pelo valor cultural. Tá? E quais cultivares eu vou plantar? Eu tenho que ver as que são melhores para a minha região, quais são as recomendadas para a minha região, tá? A gente tem que ver, que nem aqui, ó, ensaio nacional de... Vamos dar uma geral no que pé que nós estamos da aula aqui. Nós estamos falando, se eu for chamado uma propriedade para fazer um plantio, então lembra das etapas lá, tem que fazer análise de solo, tem que ver a questão ambiental, qual que é as áreas que eu posso plantar, eu tenho que fazer a conservação do solo, eu tenho que ver como eu vou fazer o plantio, se vai ser direto, se vai ser convencional, eu tenho que escolher minha cultivar, tá? Quais cultivares eu vou escolher? Eu tenho que ver, procurar ensaios aonde me mostrem quais são as melhores cultivares. Isso aqui na cana, você vai lá nas usinas, tem ensaio de competição de variedade de cana, e as outras cultivares, as outras lavouras também. E feito, por exemplo, pela Embrapa. Então, você pega aqui, a Embrapa te libera uma lista dessa aqui, de um ensaio nacional de cultivares. Ó, aqui está a média de todas as cultivares. Aqui estão acima da média e essas estão abaixo da média. Ah, mas você ferrou com essas que estão abaixo da média. Ferrou com eles que dão um jeito de produzir mais que a média. Tá? Então, você pega as melhores cultivares. Agora, você tem que ver se essas cultivares são adequadas para a sua região, para a sua época de plantio, para as suas condições de tecnologia. Elas podem ser obrigatórias, por exemplo, para ter irrigação. Aí você olha, pô, eu não tenho irrigação, então eu não posso plantar nenhuma dessas. Então, você tem que conhecer qual cultivar você vai plantar, qual que é a recomendação. Aqui tem consultoria, aqui tem o próprio cara que produz semente, que pode ir lá, você chama cada um de uma marca e manda... Isso aqui na usina a gente fazia, sabe? Na época que a gente estava fazendo
a escolha de qual variedade plantar, eu chamava o pessoal do CTC, chamava o pessoal das RB, chamava o pessoal da EAC. Eu falava para eles, assim, qual que eu planto de vocês? Essa. E de vocês? Essa. E não raro, sabe o que eu fazia? Marcava uma reunião com os três juntos e fazia os três mostrar qual que era melhor plantar. A gente pagava o convênio para os três, a gente pagava para as RB, pagava para o CTC e pagava para as IAC. Nada mais justo pôr os três um de frente com o outro e vamos fazer junto o planejamento de variedade. Quais você tem para essa área? Eu tenho essa, o outro tenho essa, Cadê o resultado? Esse aqui, ó, essa é melhor. Mas adianta eu estou plantando aqui em São Carlos, adianta eu ver o resultado lá no Goiás? Não, eu quero o resultado aqui da minha região. Qual que é melhor aqui nessa região? É essa, então vou plantar essa. Sabe? Então, cultivar é assim, a gente tem que ver o que está de melhor na nossa região aí. Épocas de plantio, aí eu tenho que ver quando eu tenho que plantar. Época de plantio, se eu tenho uma área irrigada, lembra lá da irrigação que nós falamos? Eu não dependo da chuva. Áreas não irrigadas, eu dependo da chuva para saber quando eu posso plantar. Por quê? Para germinar, eu preciso de água. Para florescer, eu preciso de água. Para encher o grão, eu preciso de água. Lembra lá que nós falamos da ETC? Lembra lá que a ETC, o KC, é maior lá no estágio intermediário? Esses estágios aqui, ó, de floração, de enchimento do grão, é a fase que a planta mais demanda de água. Então, quem decide o dia que eu planto é a chuva. Agora, não sou eu, cada cultivar já vem com a época de plantio. Nós vamos ver na parte da tarde, quando a gente falar de soja, a gente vai ver que a cultivar já diz exatamente o dia que você tem que plantar na sua região. Né? Então, não é tão difícil assim, né? Falar assim, nossa, que dia que eu planto? Olha, você tem que esperar uma chuva para germinar e plantar a semente correta daquela época. Quando? Que época que eu vou plantar? Aí é aquilo lá que o Antônio perguntou, é safra ou safrinha? Depois da tarde a gente fala disso aí. Se é plantio, eu vou fazer o plantio de safra, é uma cultivar. Eu vou fazer o plantio de safrinha, é outra cultivar. É de terceira safra, é outra cultivar. Né? Então, tudo isso depende do quê? A necessidade de água da planta, tá? Que define a época nossa de plantio. Então, a colheita, por outro lado, não pode ter chuva. Então, existe calendários de plantio para cada cultura, para cada região, tá? Tem um geralzão que o Ministério da Agricultura dá, um calendário de plantio anual, né? Mas a gente tem que focar especificamente na nossa área, mas vai estar mais ou menos aqui, ó, no centro-oeste, quando você planta algodão, aqui ou aqui, aí você precisa de ver. O que é o safra? O que é o safrinha? O safra é o plantio na época melhor, de final de ano, quando tem chuva. E a safrinha? A safrinha não é que a safra é menor, não é que ela produz menos. Ela até produz menos, de certa forma, mas é a segunda safra que você está fazendo na sua área, que pega aquela fase que corre mais risco de faltar água. E você joga de safrinha o que não é a sua produção principal. Por exemplo, eu sou produtor de soja. A minha safra vai ser de soja. Vou plantar soja ali em novembro, porque eu sei que vai pegar chuva depois do plantio, eu sei que vai ter chuva em dezembro. Quando eu estiver colhendo, eu sei que lá em março eu vou conseguir colher, porque dá uma segurada na chuva, por exemplo. Tá? Então, isso é o plantio de safra. É a melhor época, é aquela época para nós aqui, tropical, subtropical, ali por volta de novembro. Então, eu sou produtor de soja, eu planto soja na safra. E depois que eu colhi minha soja, o que eu faço? Eu faço uma safrinha de milho. Não é que quando eu falo safrinha, nos dá aquela falsa impressão de que é uma safra menorzinha, de que é uma safra menos produtiva. Não, pra você fazer ideia, maior produção de milho hoje é safrinha. Safrinha quer dizer a segunda safra. E ainda tem a terceira safra. Por exemplo, o feijão. A maior produção de feijão hoje é a terceira safra, lá no meio do ano. Por quê? O cara planta soja na safra, planta o milho na safrinha e planta o feijão na terceira safra. Então, a safrinha quer dizer que é a sua segunda safra. Né? A safrinha quer dizer que você usou
a melhor época, ali na época novembro, que você tem temperatura, que você tem água disponível, você faz a sua safra ali. Você colheu sua safra, você planta uma safrinha. E depois você planta uma terceira safra. Então, a terceira safra, geralmente, ela é menos produtiva. Por quê? Porque não está naquela época ideal, está ali no meio do ano, vai pegar frio, vai pegar falta de água, muitas vezes, tá? Então, vamos falar assim, é sempre o milho, a safrinha? Não. Aquele cara que é produtor de milho, a safra dele é milho. A safrinha dele vai ser de soja, né? Então, mas geralmente a safrinha é milho, por quê? Porque o cara planta soja na época de, de, de safra, que é aquela época melhor do ano. Por quê? Porque a soja é mais sensível. A gente vai ver à tarde. A soja ela é mais delicada com relação ao clima, chuva, alta ou baixa temperatura, né? Então, geralmente, planta soja na safra e o milho na safrinha. Porque o milho é uma gramínea. Ela vai melhor, mesmo que tenha uma falta d'água, não tenha uma temperatura muito ideal, mas uma gramínea, pela própria característica da espécie, ela vai melhor na safrinha, né? Mas não que o milho não sirva para safra, lógico que serve para safra, e vai produzir mais se plantar milho na safra, milho final de ano, milho de safra, né? Produz mais. Professor, Oi. desculpe interromper o professor. Uma pergunta, na verdade não é uma pergunta, é uma curiosidade. Os produtores, por exemplo, de milho, soja, eles produzem lá não sei quantos milhões de toneladas de milho ou de soja, seja. Eles não podem pegar a própria semente deles para fazer o replantio, eles têm que comprar essa semente, é isso? Tem que comprar essa semente. Porque é aquilo que nós vimos, a sua produção, ela não é pura. Se você fizer análise de germinação e pureza do seu campo de produção, ele não vai produzir, não vai dar pureza, ele vai ter sementes que não vão germinar, vai ter semente mistura de planta daninha. E é o que eu digo, por exemplo, o milho híbrido é o plantio de duas linhagens puras. Né? Então, você tem uma linhagem pura, aí entra bem na genética, é até difícil explicar, mas é a geração F12 que fala, né? F1 são os primeiros filhos, aí F2, os filhos dos filhos, F3, os trinetos, F4, os quadrinetos. E aí chega lá na geração F8, F10, às vezes F12, eles estão puros. Eles estão puros, que aquelas características vão ser herdadas para os filhos, tá? Então, aquela linhagem está pura. Quando essa linhagem só pode cruzar com outra linhagem, porque aí você tem um híbrido, um milho híbrido com duas linhagens puras. E respondendo a sua pergunta, quando essa planta se cruza com ela mesma, como que você produz o grão? A planta se cruza com ela mesma. Por quê? Pega o milho, ele tem a parte masculina lá em cima, que é o pendão, e tem a parte feminina, que é a espiga. Então, ele se cruza. E esse autocruzamento gera filhos fracos, né? Gera filhos fracos, que não têm as características dos pais, porque se perdeu geneticamente, tá? Não é... Então, quando a gente fala assim, mas essas empresas, a Monsanto faz uma semente e depois ela se elimina e não consegue. Não é que a Monsanto faz isso, né? Muita gente chama aí o pessoal anti-multinacional aí, chama de gene terminator, que as empresas põem. Não. Isso é degradação genética que a própria planta tem, isso quando ela se cruza, né? Por exemplo, você não pode cruzar pai com filho, mãe com filho, porque os filhos nascem defeituosos. Isso aí na cana é assim, né? Você trabalha com cana, quando vai fazer os cruzamentos de cana, você tem que ter um grau de parentesco longo, né? Agora, imagine uma planta se cruzando contigo mesma, né? É o que uma semente comprada não deixa fazer. Nós vimos aquela foto lá, uma rua aqui é uma linhagem. Essa rua é uma linhagem. Então, dessa rua, eu tiro a parte masculina.
De fato que essa aqui vai ser mãe. E essa aqui eu tiro a parte feminina, de fato que essa aqui vai ser pai. Então, esse pai com essa mãe pode se cruzar. Se o nosso campo de produção, eu não faço essa distinção entre rua mãe e rua pai. O nosso campo é uma coisa só. Então, o cruzamento pode ser tanto entre uma rua e outra, opa, aí deu certo, pai com mãe. Legal, é o que o produtor de semente vai fazer. Só que uma parte vai ser de autofecundação. A própria planta, as plantas são hermafroditas, a maioria delas, elas têm a parte masculina e a parte feminina. Então, quando ela se autocruza, cruza com ela mesma, os filhos nascem defeituosos, que são as sementes que não vão nascer. Então, vamos considerar assim, que uma rua pura, outra rua pura. Quando o cara produz semente, ele garante que essa rua cruza com essa rua. Quando eu produzo a minha semente, eu não tenho essa garantia. Né? Então, eu vou ter tanto cruzamento dessa com essa e cruzamento dessa com essa mesmo. Então, vamos falar assim, que metade eu vou ter sementes que se cruzaram uma rua com a outra. Legal, pai com mãe separado. E metade vai ser semente hermafrodita que cruzou com ela mesma. Essa não vai nascer. Então, você vai ter uma baixa germinação. Então, você vai ter que comprar, todo ano, comprar semente. Você, mas e se eu separar um campo para produzir semente? Opa, é legal, só que você não vai vender grão, né? Então, você fala assim, então eu vou produzir minha semente, eu vou pegar uma rua e vou tirar a parte masculina, vou pegar uma rua e tirar a parte feminina. Vai fazer isso aí na prática, você não dá conta de fazer. A mão de obra você vai ter é muito grande e você vai perder grão para vender. Você não quer grão para vender? Se você resolver produzir a sua semente, vai ser muito mais caro do que você comprar. Então, a única saída que você tem é comprar semente certificada. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. A semente, você produz o grão, você produz grão, você não produz semente. Você não pode plantar o grão, a semente que você produziu. Certo? Valeu, professor. Obrigado. Opa! Então é isso, a colheita, que, voltando aqui, né, a colheita não pode ser na chuva. Ao passo que a germinação, o enchimento do grão e a formação de vagem tem que coincidir com a chuva, olha que a colheita não pode ser com a chuva. Por quê? Porque a planta, para ser colhida, ela precisa estar seca, ela precisa chegar no fim do ciclo. Quando chove, ela não seca, as folhas não secam, o grão não amadurece, se continua chovendo. Então, vê a dificuldade. Por isso que o calendário de plantio é importantíssimo. Nós vamos ver quando a gente falar especificamente das culturas aí. Tá? Então, aí tem os outros cuidados também. Então, vamos ver, escolher cultivar, aí eu tenho que saber aquela cultivar minha, quantas plantas que eu planto por hectare, tá? Quando a gente compra semente, a gente vê isso aqui, ó. Eu compro saco de semente, eu compro por número de semente. Veja a diferença. Quando eu compro saco de grãos, eu compro um saco de 50 quilos de milho, tá? Quando é grão, eu compro 50 quilos de milho. Quando é semente, eu compro 60 mil sementes. O peso é um mero detalhe. Veja que o peso é impresso na hora pela máquina depois que pesa. Esse peso aqui, 17,28 quilos, para mim, não quer dizer nada. O que manda para mim isso aqui, 60 mil sementes. Que geralmente um saco é a quantidade para você plantar um hectare, tá? Geralmente. Então, aqui, eles te vendem, cada saco é para um hectare, vou plantar 100 hectares, eu compro 100 sacos. O peso, para mim, pouco importa quando eu estou comprando um saco de semente, tá? O peso, para mim, importa quando eu estou comprando um saco de grão. Então, eu quero uma saca de 50 quilos, que saco vira saca, também não sei porquê, né? Saco vira saca, mas eu quero uma saca de 50 quilos de soja, então eu estou comprando grão. Eu quero um saco de 60 mil sementes. Então, estou comprando semente, tá? Então, às vezes isso aqui passa a ser percebido, às vezes alguma, né, pode não saber, que é isso, saco de semente eu não compro por peso, eu compro por número de sementes. E aí eu tenho que saber qual é o espaçamento ideal, né? Aqui eu estou na escolha da cultivar. Escolhi a cultivar, tem que saber qual é o espaçamento ideal. Depende da cultivar, óbvio, né? Aqui tem uma foto aqui, ó, que mostra plantas com folhas mais inclinadas, plantas com folha na horizontal. Claro que isso aqui vai interferir no meu espaçamento. Veja essa aqui, ó, tem um espaçamento maior do que essa, né? Depende da minha fertilidade do solo, depende do quanto de água que o meu solo retém. Depende da arquitetura da folha, tá? Agora, quem vai dizer quantas plantas
que eu tenho que plantar por hectare não é você, é o dono da semente, o fabricante da semente, o dono da cultivar, que vai dizer, essa cultivar você tem que plantar 60 mil por saco. Por quê? Por hectare, porque ele já fez o teste. O cara que produz a semente, ele já plantou 80 mil por hectare, produziu pouco. Plantou 40 mil por hectare, produziu pouco. Plantou 60 mil plantas por hectare, opa, aqui produziu. Então, ele vai te dizer que você tem que plantar 60 mil plantas. Isso aqui você vai receber pronto, não é você que vai decidir. O que você vai fazer é regular o espaçamento. Esse espaçamento aqui, eu sei que vai regular para coincidir com o número de plantas que o cara lá mandou você plantar. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é uma cultivar de soja, PRS 284. Tem o catálogo, quando você vai comprar a cana, tem um catálogo, uma bula, né? Igual tem a bula do remédio, tem a bula da cultivar. Ó, dá um zoom aqui, ó, que ele está te dizendo, ó, quantas plantas que você tem que plantar por hectare, né? Que eu tenho que plantar por metro de fileira, ó, espaçamento de 45 entre linhas, eu tenho que plantar, se for na região, se for no estado de São Paulo, com altitude menor que 500 metros, tem que plantar de 18 a 20 plantas por metro. Pronto, o cara te dá pronto isso aqui, o número de plantas por hectare, tá? E aí, né, então vamos vindo, ó, estou fazendo a consultoria, já defini, tal, análise, preservação, escolher cultivar, e aí o que mais? Plantei, o plantio não é específico, nós vamos ver no decorrer da disciplina para cada cultura, os tratos culturais da lavoura, que é a adubação de cobertura, irrigação e controle fitossanitário, tá? Então, ó, na cultura anuais, o que eu faço depois que eu planto? Adubação, controle fitossanitário e, quando possível, irrigação, tá? Adubação de cobertura, a gente faz aí de acordo com a quantidade de adubo. Adubação de cobertura geralmente é nitrogênio, porque o nitrogênio, lembre-se disso, o nitrogênio nunca vai todo no plantio em culturas anuais, tá? Que nem demanda, por exemplo, você vai plantar milho, demanda 120 quilos de nitrogênio por hectare. Eu divido em 3, eu ponho 40 no plantio, eu ponho 40, 30 dias depois e mais 40, 30 dias depois, tá? Ou seja, na hora que a planta precisa, eu forneço. Eu não ponho tudo no plantio, porque eu vou perder uma parte e a planta não vai absorver. Então, eu faço adubações de cobertura. Ah, mas é só de nitrogênio? Não, você pode fazer de micronutrientes, você pode fazer de outros nutrientes também, tá? Então, lembre que a adubação de cobertura é aquela que a gente deposita no solo. A adubação foliar é aquela que a gente pulveriza sobre a folha, tá? A adubação foliar geralmente é de micronutrientes para corrigir algum defeito que você viu. E a adubação de cobertura geralmente é o parcelamento do nitrogênio, tá? Controle fitossanitário, vocês já tiveram aula disso, né? E a fazer o controle de plantas, lembra lá que a gente sempre falou, né? De nível de controle, nível de equilíbrio, nível de dano, né, de praga, planta daninha, doença, e lembra de fazer o MIP, que é o manejo integrado de todas as metodologias de controle. Ah, mas qual praga que essa cultura minha dá? Vai lá no catálogo, ela te fala, ó, aqui para qualquer cultura, para cana, para soja, para milho, para algodão, para tudo, eles te falam quais doenças que essa planta pega, né, que nem aqui, ó, PRS 284, ela é suscetível ao mosaico da soja. Então, você fala assim, nossa, aqui na minha área, eu tenho muito problema de mosaico. Eu não vou plantar BRS 284, tá? Ou, na minha área, eu tenho muito problema de cancro na haste. Opa, eu posso plantar essa, porque ela é resistente, tá? Então, eles também te falam, quando eles te vendem uma semente, as doenças que ela dá, as doenças que ela é resistente, tá? Pra você não fazer o erro de plantar na cultivar errada, porque nem eles querem, né? E aí eles põem lá as outras características daquela planta. E aí chega a hora da colheita. Que hora que eu colho? Olha que a planta atingiu a maturidade fisiológica, tá? E a maturidade fisiológica está inteiramente ligada com o teor de umidade. Então, lembre-se, o importante na hora da colheita do grão, teor de umidade do grão. Por quê? Porque eu não posso armazenar com alto teor de umidade, que estraga a minha semente, deteriora a semente, apodrece a semente, fermenta a semente lá no armazém,
né? Então, eu tenho que colher com baixa grau de umidade para levar para o beneficiamento, secagem e para o armazenamento, tá? Aqui a questão do ponto de colheita, eu não vou entrar em detalhe agora, porque nós vamos falar do ponto de colheita quando a gente disser, que nem hoje à tarde, vou falar do ponto exato da colheita da soja, entendeu? Então, aqui eu só estou finalizando, dizendo, né, desde o começo, desde lá da escolha da cultivar, então você vai chegar na hora da colheita e vai chegar na hora de armazenar. Você tem que colher a umidade ideal para ficar pouco tempo aqui dentro, ó. Um silo de secagem custa caro. Imagina se eu colho com 30% e eu tenho que armazenar com 15%. Né? Esse armazém aqui, ó, a semente pode estar aí no máximo com 15%, tem que estar 13%, máximo 18%. Tem que estar por volta de 13%, 15% de umidade no grão para não apodrecer essa pilha inteira, né? Para não fermentar, para não deteriorar, A grosso modo, o que acontece quando a planta está com a semente, o grão, né? O grão está com alta umidade, o grão é uma semente, né? Só que você não vai plantar. Quando ela tem umidade, ela continua viva. Como que você mata a semente? Tirando a água dela. Para ela germinar, se ela estiver ali com 30%, ela está viva, ela está respirando. Quando você tira a água dessa semente, você seca, ela virou grão, você matou ela, tá? Então, o grão é a semente morta, e como que você matou ela? Tirando a água, tá? Então, quando você chega lá por volta de 13%, 15% de umidade, você matou a semente seca. Se você armazena ela com 30% de umidade, ela está viva, ela está respirando, ela está fazendo o metabolismo dela, está funcionando. Por quê? Porque ela quer germinar, porque ela tem água. Então, por isso que precisa secar, para a semente morrer, tá? E secar no silo é caro pra caramba. E aí, calagem, gessagem, fertilização, a gente, obviamente, que deve ser feito, né? Se estiver na disciplina, nós vamos falar um pouquinho aí de cada cultura, em termos de nutrição aí para cada cultura. Pessoal, é isso. Da primeira aula, a gente volta falando especificamente aí de cada cultura a partir da 1 hora.